Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bom dia! Obrigado por ter vindo ao nosso encontro diário aqui no Canal Rural sobre suinocultura e avicultura. Tem muita informação para você, fique com a gente até o meio-dia. Vamos começar? O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mostra se o brasileiro está pagando mais ou menos em lojas, supermercados, farmácias, enfim, em comparações de mês a mês ou ano a ano. E nesse mês de fevereiro foi registrada aí uma alta de 0,25%. Não é muito comum essa variação aí tão pequena, viu, de 0,25%. A última vez que isso aconteceu, para você ter uma ideia, foi nos anos 2000, com uma alta de 0,13%. Sabe o que impactou essa diferença no mês de fevereiro? Seguindo o que já tinha acontecido em janeiro, os preços das carnes, isso mesmo, as proteínas animais, tiveram desvalorização de 3,53% em janeiro e 4,03% em fevereiro. Mas olha só, o custo total de alimentação para nós brasileiros subiu 0,06%. Significa que outros produtos estão mais caros. Por exemplo, a cenoura, aí com quase 20% de alta, e o tomate com quase 19%. Está mais complicado comer, então, legumes, saladas, né? E a exportação de carne de frango agora. Os dados do relatório bimestral da Secretaria de Exportação do Governo Federal mostram algumas diferenças desse ano em relação ao ano passado. A principal delas, aquela que a gente vem observando aqui juntos, né, com as notícias, de que a China realmente é o nosso principal cliente. Principal mesmo, viu? Aumento de quase 60% no volume comprado. Vamos ver uma tabela aqui que mostra os 10 países que mais se interessaram pelo nosso produto. Ela é grande, não precisa ler tudo aí não, eu vou explicando para você, chamando atenção para alguns pontos, tá? Primeiro deles, né? A China agora em primeiro lugar. Antes era a Arábia Saudita. Trocou então aqui, a Arábia Saudita agora em segundo lugar. A China não só está comprando, como eu falei, quase 60% a mais, como a Arábia Saudita está comprando menos. Aqui uma queda de 3,69%. Outros países que estão aí nesse páreo, né? Japão, Emirados Árabes, África do Sul, Hong Kong, Kuwait, Países Baixos, Singapura e o Iêmen. Um subtotal aí, né, desses 10 primeiros países que mais compram da gente, né? Então, eles têm no ano passado compravam 392 mil toneladas, um pouco mais do que isso. Esse ano já saltou para 442 mil toneladas, um aumento aí, nesse geral, então, de quase 13%. Nós vendemos para outros demais 121 países, né? E todos eles também compraram mais. Na média aí, então, 14% a mais. E o total que a gente vende para 131 países, né? 13% a mais vendemos, então, só nesse primeiro bimestre do ano. Vamos a outras análises, aí algumas curiosas. Ainda atendemos 131 países, mesmo número do ano passado, e os 10 primeiros colocados importam 67% do total. Também mesmo número de 2019. E deixaram essa lista dos maiores compradores a Coreia do Sul, agora na 11ª posição, e o Iraque, que antes ficava no 9º lugar, saltou lá para baixo, para 19º lugar. A carne de frango é a mais consumida no Brasil, e o que gera alta demanda de produção. Uma das consequências é a grande quantidade de resíduos. A destinação correta garante que o meio ambiente e a saúde pública não sejam comprometidos. Veja só na reportagem. Para entrar na área reservada aos aviários do João e da Kátia, precisamos vestir roupas especiais e descartáveis. O objetivo é mitigar riscos de contaminação.
Tanto zelo e cuidado com as aves implicam na utilização de produtos específicos, e o casal sabe muito bem o que fazer com o lixo que sobra de cada uma das etapas de produção. Como vocês fazem o descarte correto dos resíduos aqui da granja? Nós separamos os resíduos em descartáveis comuns e descartáveis químicos, né? Que no caso dos aviários nós utilizamos luvas, máscaras, botas, nós separamos e vem uma empresa terceirizada, contratada da empresa Seara para retirar esses materiais. E os outros materiais nós doamos para uma instituição de caridade, que eles fazem toda a reciclagem do material. O bom manejo passa pelo encaminhamento correto das sobras de produção. Nada deve ser descartado no meio ambiente. É importante distinguir o que pode ou não ser reaproveitado. De acordo com a resolução do CONAMA 358 de 2005, né, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, todo atendimento da área de saúde, tanto humana como animal, inclusive no campo, esses resíduos eles devem ser acondicionados, tratados e destinados de forma correta. Hoje o que pode ser reciclado, no caso dos integrados aqui, o papel, o plástico, né, ele pode ser reciclado, mas na parte de resíduo que é considerado saúde, eles não podem ser reciclados, eles têm que ter uma destinação correta. Essa empresa ela deve ser licenciada, né, por um órgão ambiental competente, e também no seu transporte, né, ele também tem que seguir as exigências legais da ABNT. O reaproveitamento de resíduos traz impactos ambientais e econômicos para os produtores. Aqui, o adubo resultante da decomposição das aves mortas é vendido para agricultores. Existe aqui na região muita plantação de uva, então nós vendemos, o pessoal faz adubação da uva com esse material e nós recebemos por isso. Quanto mais efetiva a produção, menor a quantidade de aves mortas na propriedade. Isso significa menor quantidade de resíduos orgânicos numa granja. Pamela, por que é importante a gente fazer o descarte correto das aves mortas numa granja? É para garantir a preservação do meio ambiente e, consequentemente, garantir a saúde do lote, né? Porque se a gente faz um descarte correto, as aves começam a se decompor, liberação de bactérias, entre outros gases, né? Podendo prejudicar a sanidade do lote que está alojado ou de um futuro lote. E aqui na propriedade do seu João, qual é o método de decomposição das aves que está sendo utilizado? Aqui no seu João a gente utiliza um método complementar de compostagem, que é o rotoacelerador. A sua principal vantagem é a aceleração da compostagem das aves. E, na verdade, ele acelera o processo de compostagem. Ele chega a reduzir até pela metade o processo total da decomposição das aves. Pamela, como é possível reduzir a mortalidade das aves em uma propriedade como essa? O principal fator é fazer os itens mínimos de biosseguridade, né, e garantir todos os procedimentos para a sanidade do lote. Como sempre, a gente traz um especialista aqui para tirar as suas dúvidas e, com certeza, a partir dessa conversa, você pode até trabalhar melhor aí na sua granja. Vamos receber, então, o Carlos Rietti, que é empresário, especialista em resíduos e já deu mais de 200 palestras Brasil afora sobre o tema. Bem-vindo, Carlos. Bom dia, Pablo. Bom dia. Fique à vontade, pode sentar, pode tomar uma água se quiser. Por favor. Carlos, antes vamos explicar que existem vários tipos de resíduos, né? Para o produtor já começar a ficar atento aí e separar também lá na cabeça dele, começar a organizar as informações, né? São separados em 5, então. Quais são? Os resíduos gerados, vamos falar diretamente à propriedade rural, né? O resíduo gerado dentro de uma propriedade rural, ele está previsto na resolução 358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Grupo A, que é o material de risco biológico, grupo B, materiais de risco químico, grupo C, os rejeitos radioativos, mas a propriedade rural não produz, que eu saiba, nenhum produto radioativo. O grupo D são os orgânicos e os recicláveis, que isso é obrigação da prefeitura recolher esses materiais através de coleta seletiva. E o grupo E, que são as seringas e agulhas, que são os materiais pérfuro-cortantes. Certo. Inclusive tem uma tela ali que mostra pra gente essa separação aí para o produtor ver então, que são 5, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a primeira então, que é o de risco biológico. O que é um resíduo que eu produzo na minha granja que tem um risco biológico? Isso, o risco biológico é um material que não pode ser reciclado. Tá? Em propriedade rural, vamos falar de suinocultura. Suinocultura, quando se faz uma inseminação, quando se faz uma vacina num suíno,
né, o profissional que está fazendo esse manejo lá na propriedade rural, ele usa um EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Então ele usa a luva, ele usa a máscara, ele usa o avental, né? Esses materiais que entrou em contato com o animal, né, e gerou sangue, mucosa, excreções, secreções, são considerados materiais então, de risco biológico. É o risco biológico, não é o próprio material em si. Estava pensando que poderia ser esse material comum mesmo, né? Sei lá, um plástico, um pano, mas não. Se entrou em contato com o animal, aí passa a ser um material de risco biológico. Existe uma norma, isso. A norma, existe um normativo da Associação Brasileira de Normas Técnicas que diz que esse resíduo deverá estar acondicionado em saco plástico branco leitoso. Tira-se o ar de dentro do saco, após o manejo, coloca o resíduo para dentro, tira-se o ar, amarra e vai para dentro de um recipiente fechado. Certo. Vamos para o B, então, que é de qual risco? Grupo B, são materiais de risco químico. Todos os produtos usados na produção de proteína, seja ele suinocultura, avicultura, bovinocultura ou outros, né? Esses materiais, vou citar algum exemplo, os detergentes, frascos de desinfetante, frascos de ácido, os raticidas usados na propriedade. Então, quando se faz o manejo desses materiais, na hora e local que fez o procedimento, já deverá ser feita a segregação correta. Então, esses materiais, ele é o contrário do agrotóxico que se faz tríplice lavagem. Esses materiais não precisa. Fecha-se bem a embalagem e coloca dentro de um recipiente fechado, identificado como materiais com a possível, né, que pode ter, vamos dizer assim, algum resíduo que venha causar um mal ao meio ambiente. Mas geralmente, então, são essas embalagens dos produtos? Todas as embalagens usadas na propriedade rural, as propriedades rurais hoje são obrigadas a segregar corretamente e dar um destino final ambientalmente seguro. Agora vamos trocar a tela para ver a C. O grupo C... radioativo que você falou que geralmente em granja não produz. Não produz. Então eu sempre deixo fora isso aí, porque é um outro assunto, vamos dizer, que isso aí mais hospitais ou clínicas que usam esses materiais radioativos. Vamos colocar aqui só como a título de curiosidade para o produtor, né? Isso. Vamos para o tipo D, então, de resíduo? O D são os orgânicos e recicláveis. Pela lei maior, a 12.305, todas as prefeituras, 665 prefeituras aproximadamente, que não sei bem o número, o prazo deles já venceu para fazer a coleta seletiva lá nas comunidades, na área rural. Tá? Então, o produtor rural tem que separar os orgânicos e os recicláveis e colocar em algum local onde a prefeitura vai efetivar essa coleta lá próximo à propriedade rural. E o último tipo de resíduo, que é o E. O E são os seringas e agulhas. Tá? Muitos acidentes, mesmo a gente acha só na área urbana que dá acidente com seringa. Na propriedade rural também dá, e bastante. Então, essas seringas e agulha usado lá na propriedade rural também tem uma destinação final correta. Um armazenamento correto. Eles deverão estar armazenados dentro de material resistente à ruptura e punctura, colocou ali para dentro, identifica-se materiais perfurantes e cortantes ou simplesmente com a letra E. Fecha e é claro que o caminhão que vai fazer essa coleta sabe que ali dentro tem um material perigoso, que também pertence à classe de risco biológico. Certo, um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa de um intervalo agora, fica aí então, porque depois tem mais sobre a destinação correta dos seus resíduos, hein? E também depois do intervalo tem a previsão do tempo, então fique por aí. Ligados e Integrados de volta, hoje falando sobre a destinação correta dos resíduos da sua granja. Quem está aqui comigo é o Carlos Ried, nosso especialista, nos ensinando bastante. Carlos, você estava falando antes, né, sempre citando aí entre uma frase e outra, leis, né? Existem regulamentações para isso, não são apenas ideias, orientações técnicas, né? Existe leis, a lei federal, que é a 12.305,
Existem normativos da Associação Brasileira de Normas Técnicas e cada estado fez a sua regulamentação. Né? Vou citar um exemplo. Paraná é proibido incinerar qualquer tipo de resíduo. Já no Mato Grosso se faz a incineração. Então, cada estado fez a sua lei. Tá? Certo. E aí é bom que o produtor pesquise aí no seu governo do estado como é que é na sua região. Exatamente. E tem um detalhe que eu quero alertar o produtor rural, que o que a 12.305 determina no seu artigo 33. Tá? Então, o produtor acha que é obrigação dele dar o destino final. A obrigação do produtor rural é efetuar a devolução dos frascos. Não pode fazer a cobrança do produtor rural sobre esse resíduo. A gente está falando do resíduo químico. Qualquer tipo de resíduo, seja ele grupo A, B ou E, que são os 3 tipos, são os classe 1, que é o resíduo perigoso, a obrigação é do fabricante, do importador, distribuidor... Que forneceu para ele. Buscar. Qualquer produtor que for numa casa agropecuária e comprar um produto que após o uso gerou um resíduo perigoso, qual é a obrigação do produtor? Guardar a nota fiscal, levar até onde ele comprou ou a integradora deu esse produto para ele efetuar a devolução. Agora, é importante, produtor, pegue um recibo, pegue um documento, porque na hora da renovação do licenciamento ambiental você vai precisar. Pois é, e até para cobrar, né, às vezes, se essa loja ou se essa fábrica não quiser recolher, ele também tem como provar isso depois, né, se por acaso tiver algum processo da prefeitura ou do governo do estado, por exemplo, né, dizendo aí que você não está destinando corretamente seu resíduo, né? Esse assunto, Pablo, para ter uma ideia, é um assunto ainda muito delicado. Algumas empresas abraçaram de corpo e alma, alguns fabricantes não conseguiram ainda assimilar, e essa é uma lei que não tem mais volta. Ou eles vão ter que se adequar, ou vem a fiscalização para cima e alguma coisa vai acontecer. O tipo de resíduo que você tem que devolver são aqueles frascos usados na sua produção. Se você tem suínos e usou um detergente, um desinfetante, usou um veneno para rato, formiga, barata, esses tipos de resíduo que você usou para a geração de proteína, você tem que devolver. Não pode colocar dentro da bombona ou dentro do saco plástico. Papel higiênico já colocaram. No Mato Grosso veio um saco de manga podre. Ah, tá, acho que eu entendi. Veio então, lata de cerveja. Tem produtor que põe o lixo da casa, da propriedade, para o caminhão da Atitude transportar. Então pega mal, sabe? Alguém está pagando essa conta, e se alguém está pagando, a gente tem que cuidar qual é o tipo de resíduo e trazer somente o resíduo classe 1. O resíduo classe 1 é o resíduo perigoso. Esse que tem que ser dado um destino final ambientalmente seguro. Certo. E, Riete, como é que você acha que está se encaminhando isso para o Brasil? Porque a gente tem falado cada vez mais sobre isso, né? Mas o produtor está aprendendo e a gente está evoluindo ou tem muito ainda pela frente? O produtor rural está de parabéns. Como falei aqui para o Pablo, eu já estou com mais de 2.000 treinamentos. Eu já treinei aproximadamente mais de 100 mil produtores rurais, juntando todas as cooperativas e a agroindústria nesses meus 16 anos. Eu nunca vi um produtor rural, Pablo, reclamar que tem que devolver o resíduo. O produtor rural está consciente, está seguro daquilo que está fazendo. E muitos, quando termina a minha apresentação, eles vêm me dar os parabéns pela bela atitude que a gente está tomando em retirar esse produto que pode trazer um dano à sua propriedade rural. Porque se ele queimar, vai gerar as famosas dioxinas e furanos, vai contaminar o ar, vai contaminar a água, vai contaminar o alimento que ele está produzindo. Sim. Então, todos, produtor rural, parabéns pela sua atitude e vamos continuar porque isso é uma lei que não tem mais volta. E parabéns, Riete, então, também pelo seu trabalho e obrigado pelas informações. Volte sempre. Muito obrigado, Pablo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. O Rio Grande do Sul revisou pela segunda vez no mês a estimativa da produção de soja. Agora a redução é de 32% em comparação com a projeção inicial. Vamos ver uma tela aqui para a gente só ver essa diferença nos números. Então, a estimativa da soja no Rio Grande do Sul, de acordo com o Emater, ele então revisou pela segunda vez no mês. Olha só, lá em fevereiro disse que o Rio Grande do Sul poderia produzir mais de 19 milhões de toneladas. Em março, disse que poderiam ser mais de 16 milhões. E agora, 13 milhões.
E se isso realmente acontecer, o Brasil não vai alcançar os 124 milhões de toneladas projetados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Nós teríamos, então, 121 milhões de toneladas, o que põe em risco a nossa safra recorde de grãos. O milho também está com estimativa menor pelo Emater Rio Grande do Sul. Nessa revisão, caiu de 4 milhões e 700 mil toneladas para 4 milhões e 400 mil. O motivo, a gente vem falando aqui sempre, quase todo dia, é a seca que está lá acometendo o sul do Brasil. E vamos falar mais sobre isso? A Kelly Ávila agora vem participar com a gente. Bom dia, Kelly. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Pois é, realmente a situação no Rio Grande do Sul, em especial na região sul, como um todo, está bem complicada, mas em especial lá no Rio Grande do Sul, e olha só, não tem previsão de chuva forte para lá por enquanto, viu, Pablo? A gente até acompanhou alguns dias aqui, vocês devem ter visto, né? É isso mesmo, a situação é essa, não adianta mais, né? O produtor tem que pensar na próxima safra, né? E mesmo que veio uma chuva, agora já não tem mais como reverter aí os prejuízos. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui? Eu vou colocar aqui para a gente dar uma olhadinha. A gente começa pelas imagens de satélite que a gente tem mostrado aqui diariamente, né, Pablo? Continua mais concentrado ali na região norte do país. Olha, o sudeste e sul, a gente teve uma redução. Inclusive, no sudeste, a gente está em poucas nuvens. Aí separei para a gente dar uma olhada, olha só, os volumes de chuva não ultrapassam aqui os 30 milímetros. Não adianta, essa chuva, além de não ser muito volumosa, não traz aí o que o pessoal precisa, principalmente lá no Rio Grande do Sul, os produtores de grãos, que é uma umidade do solo mais positiva. Olha onde está a chuva mais concentrada, ainda na região norte. A gente teve uma redução em todo o sudeste também e o centro-oeste agora também com menos chuva, viu, Pablo? Aí eu separei para a gente dar uma olhadinha justamente na umidade do solo que eu tinha prometido para vocês. Olha só no Rio Grande do Sul, 20% de umidade do solo. A gente sabe que para os produtores, de uma forma geral, para as lavouras, também para toda a produção ali agrícola do estado, é preciso pelo menos 60% de umidade do solo. E olha só, a gente está com 10%. Nossa, 10% aqui deve ser região de umidade do solo. Né? Principalmente aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, mas a gente pode observar que toda a região sul aqui também no Rio Grande do Sul está bem complicada. O Santa Catarina e Paraná ainda razoável, mas o oeste aqui do Paraná, desculpa, com 30%. E olha só, Mato Grosso do Sul também já enfrentando problemas e aqui o sul também ali de Mato Grosso também com problemas. O mapa está mostrando, né, com as cores, a mesma secura que se tem, olha só, no Nordeste. No Nordeste. A situação mais grave é lá no extremo norte do país, né, que lá a gente está com 0% de umidade, né, mas a gente está com uma situação bem complicada aqui no Rio Grande do Sul e já atingindo bastante, olha só, que já começa a preocupar Mato Grosso do Sul. Que não é tão comum, né? Exatamente. Temos uma foto aí para mostrar justamente a situação. A gente estava falando aí da redução aí dos grãos. Vamos dar uma olhadinha, uma foto aqui que o Décio Teixeira mandou para a gente, de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. O Décio Teixeira é presidente da ProSoja lá do Rio Grande do Sul e olha só, ele conta que essa soja ela foi debulhada pelo calor, Pablo. Olha só a situação. Ela se perdeu por conta do excesso de calor aí lá em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Aí eu separei o mapa para a gente dar uma olhadinha como é que vai ficar os próximos dias, como é que ficam os próximos dias. Vamos botar o mapa lá para a gente dar uma olhadinha. O tempo continua mais firme lá em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. E aí a gente vai dar uma olhada, olha aí, de 18 de março até 17 de abril, a gente tem 14 dias com chuva, 208 milímetros. Até que é um volume razoável. Mas olha só, essa chuva começa mais forte, Pablo, em abril. Lá no início de abril que a gente vai ter volumes mais significativos, em torno de 30 milímetros. Aqui até início de abril, a gente tem apenas pancadas bem isoladas de no máximo 15 milímetros, aí não ajuda muito, né, Pablo? Aqui intervalo também de mais de uma semana sem chuva. Exatamente, em abril que a gente vai ter um pouco mais de chuva ali, com volumes acima de 30 milímetros, então até o início de abril com tempo ali mais firme. Vamos dar mais uma adiantada? Agora a gente vai de abril até maio. A gente vai ter 22 dias com chuva, 218 milímetros, mas observe que temos várias janelas ali. E quando que vai chover mais forte? Lá pelo dia 8 de maio, que a gente vai ter um dia lá com mais de 70 milímetros de chuva. Aí a gente vai ter uma chuva bem concentrada já em maio. Mas olha só, a gente tem aí várias janelas. E rapidamente, só para a gente encerrar, máxima de 30 graus, mínima de 11 graus lá em Cruz Alta aí no período de um mês. Queda principalmente no começo de abril, então. Exatamente, Obrigado, mas ainda temperaturas amenas. Pois é.
Obrigadão pelas Obrigada informações. a vocês e continue mandando fotos Pois e vídeos pra gente. O produtor, né, vai fazendo a sua agenda aí conforme dá, né, aqui com as chuvas. A gente fica por aqui. Até o próximo programa, 11h30 da manhã. Tchau, tchau.